Bom, então vamos dar continuidade a isso aqui e preparem-se para essa parte teórica, né? O melhor seria fazer aqui uma letra de forma, né, para ficar até mais bonitinho, mas eu não consigo, eu não sou bom nisso não, entendeu? Minha letra tem que ser discursiva mesmo, desse jeito assim, porque toda vez que eu faço uma letra de forma, eu acabo embolando mais, até que com o giz, no quadro de giz, eu me saio bem, mas com pincel não, eu escorrega, minha letra não fica boa não. Então eu aprendi, desde menino, né, de trabalhar assim, no estado e tudo mais e tal, e agora também, então eu não consigo. Olha só, primeira coisa que aumentou aqui agora essa figurinha no nosso cenáriozinho aqui, ó. Né? É você saber quando é dada uma equação e essa equação ela representa uma curva, né? Pode ser uma parábola, pode ser uma senoide, pode ser uma cossecante, né? Uma secante, uma curva de cosseno, da função cosseno, dessas funções trigonométricas aí, enfim, uma infinidade de coisas. Essa curva aqui na trigonometria também, não quer dizer bem curva de fazer curva, tá? Então, né, pode ser a reta, igual aqui no caso aqui, ó. Esse aqui é meu gráfico, no espaço bidimensional, tá? Bidimensional. Então, olha só, quando você vai ter uma equaçãozinha desse tipo, igual aqui, ó, né, foi dado z igual a 5. Tá, tudo bem, mas aonde? Eu quero saber onde. É em R2? Para ser igual a isso aqui? Ou vai ser em R3, que vai ser esse plano aqui? Tá vendo? Então, você tem que aprender, você tem que saber o que está sendo dado, qual desses espaçozinhos aqui, para você saber se você vai traçar um plano, uma superfície aqui, ou se vai simplesmente uma reta, né? Senão você fica perdido mesmo, gente. Aí, né, é difícil. Então, isso aí é dado, né? Você tem que saber, porque senão complica, tá? Olha, vamos logo lá para essa teoria, né? Porque que é teoria demais na conta. Uma curva em R2 ou uma superfície, que é esse caso aqui, né? Um plano, em R3. Ou seja, por exemplo, agora nós temos aqui o y igual a 5. Tá, foi dado aqui então que y é igual a 5. Só que em R3. É um plano, tá aqui. E se fosse em R2, é uma reta. Então aqui y também nós temos aqui, dá para enxergar e não dá? Y igual a 5 é uma reta aqui, passando por ele aqui, olha, tá vendo? De 0 até 5. Isso significa dizer que y, né, vai de 0 até 5. Pronto. Só isso. Então você marca um ponto aqui e traça uma reta paralela. Esse vermelhinho aqui, eu estou indicando os pontos, olha, que são comuns. Aqui, ó, esse espaço aqui, que está aqui, que é paralelo ao eixo do X, esse eixo aqui. Tá? Esse caso é o caso de R2, né? Então deixa eu tirar esse espaço bidimensional aqui, para vocês já irem se familiarizando com isso, ó, R2. Pronto, tá? E aqui no caso R3. Aí, agora então vem, né? Isso é uma reta, nesse caso aqui, se eu tiver um GAB, que é isso? As palavras são tão grandes, geometria analítica bidimensional. Geometria analítica bidimensional, que é esse casozinho aqui, dessa figurinha C minha aqui, ó. Ok? Tá bom?
Dessa forma, temos K, se K é uma constante. Tá. K é uma constante. Quem é essa constante? Esse númerozinho aqui, que não vai sofrer alteração. Viu? Vejam bem. Tá? Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. K é uma constante. Dessa forma, então, K é uma constante, temos, olha só, x igual a K. Eu não tenho uma representação, uma ilustração aqui para x. Mas x igual a K representa um plano paralelo, né? Representa um plano paralelo ao... Desculpe aí, ó, tá vendo? A gente acaba esquecendo, por mais que põe paralelo, um plano paralelo ao plano, né? Eu que esqueci de colocar aqui a palavrinha plano, né? Um plano paralelo, não, o ao tá certo aqui, gente. Ao paralelo ao plano. Quanto mais você tenta consertar, pior. Você já viu isso? É incrível, né? Ao plano, né? Que no caso é o plano X, não, X não, YZ, tá? Tá me faltando espaço, incrível. Tá me faltando espaço aqui. YZ, ó, vê se dá pra... Se aí. Então, um plano paralelo ao plano YZ. Quer dizer, se eu tivesse uma constante K aqui, eu teria, né, um plano paralelo ao plano YZ. É esse plano aqui. Então seria aqui, ó, pra cá, tá? Tudo pra lá. E paralelo a esse lado aqui. A esse plano YZ. Se a constante fosse aqui. Agora, olha só. Parece até confuso. É confuso, é teórico demais da conta, acaba confundindo. Se Y é igual a K, agora nós temos a ilustração aqui, tá? Se Y é igual a K, então a constante no caso aqui 5. Temos um plano paralelo ao plano, que eu deveria ter feito aqui, paralelo ao plano XZ. Vocês estão vendo que onde a constante está, a letrinha, olha o macetezinho, a letrinha correspondente a ela fica de fora, os outros dois eixos de coordenadas, tá? Então olha só, a constante está aqui, né? No plano, no eixo X, no eixo Y, a constante aqui é 5 no caso, 5 unidades. Então formou-se, né, um plano paralelo ao plano XZ. Olha aqui, esse aqui é o plano XZ. Esse aqui, ó, que está de verdinho aqui, que eu havia mostrado aqui para vocês. Olha, tá vendo? Então, a ideia é fazer com que vocês visualizem isso. Entendeu? Tá pra cá. Por quê? Porque eu caminhei, gente, 5 unidades pra cá. São todos os pontos pertencentes, inclusive a constante K aqui, que é o 5, né? Pra cá. Tendendo ao Y unidades. Caminhando 5 unidades para Y, para o eixo, para o lado Y, para o lado positivo, né? Diga-se de passagem, porque é 5 mais 5, não é menos 5. Tá? Bom, e aqui também eu tenho, para visualizar, para ficar mais fácil, se Z é igual a K, então quer dizer que Z vai desaparecer. Vai ser um plano, algo
diferente onde o Z não apareça. Então, quem que pode ser? XY. Temos um plano paralelo ao plano XY. Quem é o plano XY? Agora eu vou colocar aqui de vermelhinho para que vocês possam entender. É esse sujeitinho aqui, ó. Aí, paralelo a ele, entendeu? Tudo ao plano XY. Essa parte aqui também está entrando, né, gente? Claro, só porque é negativo aqui não vai entrar, não? Claro que entra. Tá? Viu? Então, é isso. Então, por exemplo, X é igual a K, o plano YZ. Se Y é igual a K, o plano XY. XY. Se YK, né? O Y é igual a K, então o plano só pode ser paralelo ao plano XZ, que está aqui, ó. XZ. Se Z é igual a K, temos um plano paralelo a XY. Quer dizer, o Z some e fica XY aqui, ó. Essa é a ideia de visualizar isso. É isso que eu queria mostrar para os senhores. Essa constante K aqui, ela não muda, por isso o nome constante, tá? Viu? Vamos prestar atenção nisso. E quando eu tenho um espaço bidimensional, né, se for dado a equaçãozinha y igual a 5, mas não em R3 ou em R2, aí trata-se apenas de uma reta. Se fosse, quer ver? Olha só, se no lugar disso aqui eu tivesse, por exemplo, só para vocês, eu vou fazer no livro aqui, porque o tempo já está indo embora. Aí, ó, x, y. E eu quero com uma equação assim, x igual a menos 4, por exemplo. Aqui. Menos 4. Tá aí. E é paralelo aí. Todos os pontos paralelo ao eixo x. Isso em R2. Vamos parar de falar bidimensional, tridimensional, porque vocês vão ter que conviver com isso aqui, ó. Tá? R2, R3, por aí afora. Tá legal? Bom, então, deu para entender o que eu quis mostrar? XK, né? X é K, é paralelo a YZ. Y é K, temos um plano paralelo a XZ. XK, temos um plano paralelo a XY. Isso em R3. Se for em R2, é isso aí que eu estou te mostrando, né? Que eu troquei aqui, porque antes era de um jeito, eu fiz do outro, né? Antes estava assim, ó. E aqui, 5 unidades aqui, aí era paralelo aqui. Se for, igual por exemplo, eu coloquei aqui, x igual a menos 4, então vai ser uma reta cortando menos 4 aqui, ou se fosse mais 4 seria do lado de cá, e aí por diante. Não tem segredo algum, tá bom? Depois eu vou falar para agora, nós vamos finalizando essa parte teórica aqui, aí vocês ficam livres dessa letra minha confusa, né? Ao contrário da letra do professor Diego, toda organizadinha, né? Assim, letrinha de forma, bonitinho, né? Tem uma visualização bem melhor. Mas eu tento fazer o possível para que vocês possam ver melhor. Só que se eu escrevo grande demais, eu acabo deixando faltando trem todo lado. Nós vamos falar da fórmula da distância de 3 dimensões. É uma fórmula bem considerada, tá? E é nela que a gente vai focar agora para poder traçar, encontrar
as componentes, né, essa distância que existe, né, de uma forma mais fácil. A distância P1, P2, ou seja, de dois pontos, um ponto P1, um ponto P2, né, usando essa fórmula aí, viu? Na próxima aula eu volto a falar disso com vocês. Muito obrigado. Os dois tempos meu encerrado, né? O da gravação, ainda falta um tempinho aqui ainda, mas também o meu tempo, agora eu tenho que ir embora trabalhar. Eu já estou trabalhando agora por outro trabalho e, né, encarar aí mais 4 horas de aula com as meninas da engenharia, porque os meninos às vezes, né, estão deixando o espaço que até então era masculino demais, né, das exatas, né, e agora estão deixando para as meninas. As meninas estão bastante focadas nisso aí, viu? Moçada, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso aí bonitinho, né? E na próxima aula eu volto a falar disso. Depois eu apago isso, né? Valeu, muito obrigado. Continue aí assistindo nossas aulinhas, viu? Mandem mais e igual falei, a elipse nós vamos falar dela, tá? Principalmente por causa dessa forma, né? Do cálculo no eixo principal, no eixo maior, no eixo menor, no eixo principal, no eixo secundário, né? Sobre os focos. Então aí a gente vai ajudar, mas para você entender melhor, claro que você vai ter que ter uma aula mais completa, mais prolongada, e aí você entra em contato conosco, tá bom? Bye bye, so long, very well, tchau!